gente estar aqui nessa noite. E sou grato também a Deus pela vida do pastor Carlos, Antônio, por esse convite. Sempre uma alegria poder estar aqui na fonte, louvando a Deus. E hoje em especial poder falar aos casais que aqui estão. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia. Alguém trouxe a Bíblia aí? Se não trouxe, não tem problema. Os que não trouxeram, por gentileza, medite no texto que estaremos lendo. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, seu versículo de número 6. Quero falar um pouco nessa noite sobre o tema proposto, que é o poder das palavras. Se quiser abaixar um pouquinho o fundo, aí, o poder das palavras no relacionamento. E o Espírito de Deus colocou no meu coração esse versículo como base para o ponto de partida dessa mensagem. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Que a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Queridos, fiquei meditando hoje à tarde nesse versículo e tentando entender algumas colocações que o apóstolo Paulo faz aqui e algumas palavras que ele usa. E o Espírito de Deus trouxe algo muito forte ao meu coração, porque aqui Paulo ele está ensinando de uma forma geral sobre a questão do falar. E essa questão do falar é muito ensinada na Bíblia toda, porque há poder nas nossas palavras. Só porque quando a gente fala desse poder nas palavras, alguns pensam que o poder está na palavra que é proferida na boca. Mas eu quero nessa noite aqui falar um pouco sobre isso, porque na verdade o poder não está na palavra, mas naquilo que governa a nossa vida. E Paulo aqui ele vem falar-nos, e ele usa 3 palavras que eu gostaria muito aqui, vou fazer isso, de explicá-las a vocês. Ele usa uma palavra chamada agradável, ele usa uma outra palavra que é temperada, e a outra palavra que é sal. Essas 3 palavras, elas definem o significado desse versículo. Ele diz que a vossa maneira de falar seja sempre agradável. Então logo a gente imagina que essa maneira de falar agradável é falar de uma forma que sempre venha a agradar o outro. Mas é bem verdade que tem momentos que existem situações que é necessário usarmos algumas palavras que talvez naquele momento não vai agradar o outro. E aí, o que fazer? Mas aí a gente busca para entender que significado tem esta palavra. E essa palavra agradável, se nós buscarmos o original da língua grega, no grego é uma palavra chamada charis, que é a mesma palavra usada para falar da graça. Mas no sentido do que o apóstolo estava falando aqui, fala de uma condição espiritual de quem é governado pelo poder da graça divina. Então o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: que a vossa maneira de falar seja sempre uma forma que esteja debaixo de
Quando falamos, as nossas palavras precisam estar debaixo de um governo de Deus. A grande pergunta aqui é: o que é que tem governado as nossas palavras? A graça divina ou a força da nossa carne? Aí Paulo vem e fala sobre a palavra temperada, e logo a gente lembra do tempero, ou daquilo que deixa uma comida mais saborosa. Mas essa palavra temperada, no original grego, falava de uma palavra chamada artió, que significa aquilo que foi preparado, aquilo que não foi feito às pressas, aquilo que foi organizado e preparado antes. Na sequência ele usa a palavra sal, que também no grego significa aquilo que conserva, aquilo que mantém. Então agora nós podemos traduzir melhor o versículo, entendendo que Paulo está dizendo o seguinte: que a vossa maneira de falar seja sempre governada pela graça divina e bem preparada com aquilo que pode se conservar. Traduzindo melhor, tudo aquilo que nós falamos, ou toda a palavra que proferimos, ela precisa estar sob um governo divino, o governo do Espírito em nós. E se a palavra que proferirmos estiver dentro ou debaixo do governo divino, logo nós iremos proferir palavras que primeiro foram preparadas, organizadas. Isso fala de falar, mas antes de falar, pensar. Porque a maioria das vezes que falamos sem pensar, pelo menos 99% das vezes que falamos sem pensar, vamos nos arrepender do que falamos. E logo percebemos também que quando ele usa sal, ele está falando daquilo que vai ser conservado. Uma palavra melhor aplicada seria daquilo que irá edificar. Toda palavra que proferimos debaixo do governo da graça divina em nós, ela vai servir para edificar a vida do cônjuge ou daquele que está mais próximo de nós todos os dias. E por que eu uso esse versículo, esse texto, para iniciar essa palestra essa noite, essa ministração essa noite? Porque nós falamos muito, segundo um neuropsiquiatra americano, as mulheres falam em torno de 20 milhões de palavras por dia. Lá na sua casa não é assim, né? Eu tenho certeza. Enquanto nós homens falamos em torno de 7 milhões de palavras por dia. E quando a mulher fala 20, nós falamos 7. A mulher fala mais. Mas isso é uma questão que foi Deus que permitiu. E por que eu digo isso? Porque mais tarde, um estudo de algum cientista da Universidade Americana de Maynard descobriu que no cérebro da mulher existe uma quantidade a mais de uma proteína chamada FOXP2. Tem no cérebro do homem e da mulher. Mas do da mulher tem muito mais dessa proteína. E detalhe, essa é a proteína que nos ajuda a comunicar. É a proteína da comunicação. Então Deus colocou isso na cabeça dessa mulher que está do seu lado. É por isso que ela fala muito. Mas não é só ela que fala, nós também falamos menos, mas falamos. Então, diante de uma genética onde falar é necessário, onde comunicar é necessário, algo que precisamos ter total domínio é sobre as nossas palavras, porque senão nós vamos errar muito.
com base nisso, a gente precisa fazer uma pergunta. E eu gostaria que agora você fizesse essa pergunta para você mesmo. Qual poder tem dominado as suas palavras no seu relacionamento? O poder da graça divina ou a força da sua carne? Nós estamos em uma batalha constante entre espírito e carne. E quando abrimos maior espaço para o espírito na nossa vida, o espírito governa a nossa vida, inclusive nossas palavras. Quando estamos totalmente entregues ao domínio do Espírito de Deus, falamos aquilo que primeiro colocamos em uma balança. Mas quando a carne está mais forte, aqui eu reitero e digo que a carne não tem o poder, mas a carne tem uma força muito grande. Às vezes, quando a carne está nesta força muito grande, às vezes ela quer dominar aquilo que de Deus foi colocado em nós. Então a grande pergunta é: o que tem dominado as suas palavras no seu relacionamento? O poder do Espírito de Deus ou a força da sua carne? O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer essa noite é o exemplo que está em Jó, capítulo 2, do versículo 9 ao 10, que todos nós conhecemos. A famosa e célebre frase que a mulher de Jó diz para ele quando parecia estar tudo perdido. Quem não lembra que quando Jó perdeu quase tudo, eu digo quase tudo porque o tudo na vida de Jó era Deus, e você nunca pode perder o tudo da sua vida, é Deus. Quando ele perde quase tudo, bens, filhos, quando ele perde o respeito da sociedade, quando ele perde a saúde, e quando ele está na cinza, a Bíblia diz que ele está com um caco de teia rapando os seus ferimentos. E a Bíblia diz em Jó 2, verso 9, que a sua esposa se aproxima, a mulher de Jó se aproxima e diz assim para ele, faz uma pergunta: tu ainda retens a tua integridade com Deus? Nessa hora, a mulher de Jó, ela está tomada pelo poder da graça divina ou pela força de sua carne? É lógico que era pela força de sua carne, porque a mulher, como sendo uma parte mais emotiva do relacionamento, o homem pensa com a razão, o homem está quase sempre no modo razão. A mulher, a qualquer momento, ela tem oscilações constantes entre a razão e a emoção. E na luta de razão e emoção, a emoção sempre vai ganhar no lado feminino, na maioria das vezes. Então a esposa de Jó está tomada agora pela força da carne. Ela não consegue pensar com a razão e nem pela força ou pelo poder do Espírito das promessas de Deus. Então ela vem até Jó e usa as palavras, mas as palavras foram pela força da carne. E passo a explicar a força da carne. Aquela mulher, eu sou um defensor da mulher de Jó, porque aquela mulher, ela teve a infelicidade de enterrar 10 filhos. Aquela mulher viu seu marido da noite para o dia perder tudo que passou anos para conquistar. Aquela mulher viu a sua casa da noite para o dia se desmoronar, acabar. E não bastasse tudo isso, o homem que ela amava e escolheu viver, além de perder tudo, quase tudo, além de estar vivendo um momento da sua maior crise financeira e familiar, agora começa também a padecer da enfermidade. Uma enfermidade que não tinha nome, não tinha diagnóstico. De repente aquela mulher está sentindo a dor das perdas dos filhos, está sentindo a dor da perda de todo o seu matrimônio, e está vendo o marido apodrecendo no canto, porque Jó estava apodrecendo, cheirava mal. Imagina como estava a mente dessa mulher. A força da carne foi muito maior. Então a pergunta dela para ele é: tu ainda retens a sua integridade? Integridade ali no original hebraico fala de um
fidelidade mesmo diante das maiores crises de sua vida. Então ele está dizendo que adianta ainda ser íntegro, Jó, que adianta continuar sendo fiel, e essa postura de fidelidade que você tem se não tem mais filhos. Ele está querendo dizer, não adianta mais, acabou, Jó, acorda, acabou. Amaldiçoa o teu Deus, Jó, e morra. Porque naquela hora, as palavras que ela encontrou para acalmar o seu esposo foi: é melhor morrer do que continuar sofrendo desse jeito. Mas aí o texto diz que Jó respondeu. E eu gosto muito da resposta de Jó, porque muita gente confunde a resposta de Jó. E muita gente diz assim: Jó olhou para a esposa dele e disse: tu és uma louca. Ele não disse que ela era louca. Naquela hora que ela afronta a espiritualidade de Jó, com razão, ela estava arrasada. Naquela hora que ela afronta a postura de Jó, porque ela estava arrasada. Foi mais ou menos o primeiro casal que passou aqui. Eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas naquele momento Jó, ele dá uma resposta a ela com outras palavras. Mas as palavras que Jó proferiu não foi palavras da força da carne, mas foi palavras que estavam debaixo do poder da graça divina. Ele olha para ela e diz: como uma louca. Entenda isso, como uma louca. Ele está querendo dizer: tu não és uma louca, tu não és uma maluca, como uma louca tu estás falando agora. Aceitamos o bem de Deus com prazer, e o mal não deveríamos aceitar? Perceba que Jó responde com uma pergunta, pastor, porque se tem algo que faz a gente pensar, são as perguntas. Jó poderia respondê-la de forma grosseira e dizer assim: você é uma ingrata, porque no tempo que a gente era rico, tu aproveitou tudo que Deus deu. Sua ingrata, agora você quer jogar tudo para cima e falar mal de Deus aqui? Eu não aceito isso. Ele poderia ser só um religioso, mas maior do que a nossa religião é a nossa família. Maior do que as nossas crenças é manter a nossa família. Maior do que termos razão no relacionamento é vermos um resultado lá na frente, porque nem sempre a razão deve prevalecer. Às vezes o resultado é muito mais importante do que a razão. Então Jó olha para ela e diz: tu estás falando como uma louca. Eu nem vou ouvir o que tu estás falando, porque tu não estás bem, tu não estás normal. Mas e aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aceitamos o bem de Deus e o mal não poderíamos aceitar? Naquela hora encerrou-se aquela conversa. Pastor, o que podemos aprender com esse diálogo de Jó e sua mulher? A resposta de Jó para ela trouxe equilíbrio no relacionamento. A primeira lição que eu quero passar a vocês essa noite é essa: palavras trazem equilíbrio no nosso relacionamento. Mas para que essas palavras possam trazer equilíbrio no nosso relacionamento, é muito importante que haja a compreensão um do outro nos momentos de tensão, porque todos nós vamos viver momentos de tensão, todos nós vamos viver momentos de turbulências. Não existe um casal perfeito, todos nós temos imperfeições, porque essa coisa só sai da cabeça de Deus. Duas coisas dessas só saem da cabeça de Deus. A primeira é colocar dois imperfeitos debaixo do teto para morar junto, comer junto, dormir junto e viver até que a morte separe. Só sai da cabeça de Deus. Outra coisa é reunir um tanto de gente para congregar como igreja. A reunião dos imperfeitos só sai da cabeça de Deus essas coisas, mas são perfeitas.
Está todo mundo de um lado só. Eu estou de um lado dizendo a razão é minha. Aí ela está na ponta do mesmo lado dizendo a razão é minha. O barco vai virar, meu irmão. Precisa-se ter equilíbrio. O escritor de Provérbios diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o quê? A ira. Traga equilíbrio no seu relacionamento com as suas palavras. Porque se você não trouxer equilíbrio, o inimigo vai aproveitar desse pequeno ponto para virar o barco do seu relacionamento. O que eu mais gosto da história de Jó não é sobre o relato da demanda de Deus e Satanás. O que eu mais gosto da história de Jó não é da restituição dos bens. O que eu mais gosto da história de Jó, pastor, é que Deus deu novos jumentos, novas ovelhas, novos filhos, nova honra, novos amigos, mas a esposa permaneceu a mesma. Amém. Essa é a parte mais importante. No momento da tensão, por que permaneceu a mesma esposa? Porque Jó soube trazer equilíbrio na hora que ela estava desequilibrada. E vice-versa. Tem hora que esse maridão vai estar desequilibrado. Tem hora que a mente dele está em mil. E aí você pergunta: o que você tem? Diz nada. Pode saber que tem tudo nessa hora. E é nessa hora que precisa de equilíbrio. Talvez ele está precisando de 30 minutos a sós, na caixa do nada, só ele e os seus pensamentos. Mas aí a irmã tem que bater a meta dos 20.000 palavras por dia. Ela quer bater a meta no ouvido dele. Traga equilíbrio em nome de Jesus. Porque talvez um dia desse homem foi ouvindo o chefe, foi ouvindo os clientes, foi ouvindo problemas, e às vezes ele chega e sabe de outros problemas. Dá um tempinho lá, deixa ele um pouquinho, tomar equilíbrio. Talvez, meu irmão, o dia dessa sua esposa foi um dia atarefado, um dia cheio de muitos afazeres, casa, menino, trabalho. Tem irmãs que dividem ainda isso, as mulheres trabalham muito. E aí o marido às vezes não dá esse espaço para que haja esse equilíbrio no relacionamento. O relacionamento precisa de equilíbrio, principalmente nas palavras. Alguém entende o que eu estou falando aqui esta noite? Segundo exemplo que eu trago para vocês é um exemplo valioso que está em segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 16, de um casal chamado Davi e Mical. A Bíblia diz que Davi se casou com Mical, e foi um casamento que ele conquistou por matar o Golias. Foi um casamento meio que arranjado, mas eles se casaram e Davi amou a Mical. Mas a Bíblia diz que após muitos anos desse relacionamento, após muito tempo desse relacionamento, a Bíblia diz que Davi se tornou rei de Israel. E Davi tinha um sonho no coração, que era trazer a arca da aliança, aquela símbolo da presença de Deus, de novo para Israel. E por várias vezes Davi tentou isso, e uma das vezes foi uma derrota total. E a Bíblia não mostra Mical apaziguando o coração de Davi quando ele não conseguiu conquistar o sonho que ele tinha. A Bíblia não mostra Mical dizendo: Davi, vai dar certo na próxima vez. Não tem palavras de ânimo de Mical acerca de Davi quando deu errado a trazida da arca para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que em um certo momento Davi conseguiu lograr êxito nesse sonho, e ele traz a arca da aliança. E a Bíblia diz que quando a arca entrou pelas portas de Jerusalém, Davi começou a dançar e a bailar. E a pergunta que eu faço para você é: aonde estava Mical nessa hora? Aonde era para Mical estar nessa hora em que o marido estava conquistando um dos sonhos de sua vida? Aonde os irmãos acham que Mical tinha que estar? Ao lado dele, compartilhando dessa alegria, porque a alegria do esposo, do marido, tem que ser a
Davi, como um homem de posição, abençoa os seus súditos, dando pão e vinho para cada um e liberando uma bênção. E o texto diz, no versículo de número 16, que Davi retorna para a sua casa para abençoar o seu lar. O sacerdote está voltando para abençoar o seu lar. Mas quando ele entra para abençoar, como a peça que assistimos aqui, a Mical olha para ele e diz: que vergonha de você. E vou falar com o nosso português: que papelão, Davi. Que coisa horrível. Você é um rei, fazendo aquela estripulia toda lá embaixo, saltando, bailando, e ainda por cima tirou as vestes reais. Que vergonha. Esse que chega para abençoar já é recebido de uma forma que não esperava. E aqui eu extraio a segunda lição dessa noite: palavras podem abençoar ou amaldiçoar o nosso relacionamento. Enquanto Davi entra com as palavras que estavam debaixo do poder da graça divina, Mical estava tomada pelas palavras que estavam sob o poder da carne. E ao invés de se alegrar com o esposo pela conquista, ela começa a deferir palavras de vergonha. E a Bíblia diz que Davi responde. E Davi, mesmo assim, não a trata mal, mas Davi a responde dizendo: olha, saiba tu que o reino que hoje está sob a minha mão era de teu pai, mas aprove ao Senhor me entregá-lo. Portanto, eu fiz tudo aquilo para adorar e para agradecer aquilo que o Senhor fez por mim. E o texto termina dizendo que Mical nunca gerou filhos. Ela recebeu uma maldição naquele dia, pelas palavras que ela proferiu de sua boca. Pastor, Deus amaldiçoou Mical? Não, a própria Mical se amaldiçoou, porque as nossas palavras, elas não têm poder nelas próprias. O poder das nossas palavras está sob a influência da qual falamos. Você libera a palavra sob a influência da graça divina ou sob a influência da carne caída e pervertida? Quando liberamos palavras no nosso lar, essas palavras, elas têm o poder dado à influência a qual liberamos. Ninguém fala por falar. Talvez para bater a meta diária a gente pode até aumentar umas palavrinhas, mas tudo que é falado, a Bíblia diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Se falou, é porque tem alguma coisa, tem algo influenciando. Muitas das vezes, o que mais vemos no relacionamento de casais são esposas que amaldiçoam esposos, maridos que amaldiçoam mulheres, mães que nos seus momentos de agonia e tensão soltam palavras amaldiçoadoras sobre seus filhos, sobre suas casas, maridos que apegaram o salário de manter e prover a sua casa, olha e diz: como vou viver com esta miséria aqui que está na conta? E de fato será sempre uma miséria, porque o que está influenciando as suas palavras não é a graça divina, mas é a carne caída. Nós precisamos sempre nos policiar, porque quando a carne caída forçar as palavras de derrota, precisamos substituir pelas palavras da graça divina, dizendo: é abençoado, é suficiente, é todo especial na minha vida. No momento em que é para dizer tudo que a carne quer falar, é a hora da gente temperar, pensar, organizar. É melhor calar do que falar, é melhor dizer: mais tarde eu te respondo, do que responder agora mal respondido. Porque essa palavra mal respondida mais tarde vai trazer dor de cabeça no seu relacionamento. Uma terceira lição que eu posso deixar para vocês essa noite é: palavras no relacionamento fortalecem um ao outro. Isaías 41:6: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse:
ser forte. Ou em outra versão, esforça-te. Palavras positivas e de ânimo são chaves que abrem as portas de um relacionamento saudável. Mas palavras negativas têm o poder de afastar e omitir os sentimentos. Eu já tratei casais que o esposo deixava de falar verdades para a esposa, ou melhor, já conheci casais que o esposo deixava de falar verdades para a esposa, porque se ele contasse as verdades, a esposa descia um caminhão de areia na cabeça dele. Então, quando acontecia algo que saía do controle, ele se omitia, ele calava, não falava. E isso virava um turbilhão. Aí, quando a bomba explodia, que a mulher descobria, você mente para mim. Mas ele não mentia porque ela não estava sempre pronta a conversar, porque ela tinha palavras negativas sempre. E vice-versa. Tem mulheres que omitem os seus sentimentos aos seus maridos. Tem um tempo para uma conversa de qualidade, ouvi-las, entendê-las, estudar sobre a sua esposa é muito importante. Porque tem marido que sabe o nome de todos os jogadores da última seleção brasileira, mas não sabe o gosto preferido da sua esposa. Tem esposa que sabe todas as datas do relacionamento, mas não sabe qual é algum sentimento ou algum desejo preferido do seu esposo. E isso às vezes está ligado ao fato de não usarmos palavras para fortalecermos uns aos outros, para que se possa não afastar e nem omitir verdades, mas aproximar um ao outro, para que essa esposa ou essa mulher seja a sua melhor amiga, a sua melhor confidente. Porque tem marido que ele prefere contar um assunto para um amigo próximo lá fora do que conversar com a sua esposa. Tem mulher que prefere contar um assunto para uma amiga e pedir um conselho para uma amiga do que conversar com o seu marido. E entre casal, ambos precisam entender que, além de ser namorados eternos, além de ser marido e mulher para sempre, até que a morte os separe, precisam também ser eternos confidentes, eternos amigos, precisam conversar. Tem hora que a minha esposa, a gente está de carro, andando na rua, indo para algum lugar, ela vê algo em uma mulher que ela quer comentar com outra mulher, e como não tem uma mulher, ela comenta com quem? Olha aquela mulher, você acha que isso é a única mulher que mostra outra mulher para o marido? Olha aquela mulher, que mulher bonita, olha lá, amor. Sim, bonita, meu amor. Aí eu fico assim, sem jeito. Eu digo, será que é uma pegadinha? Será que eu caio nessa? Soldado precisa sair vivo agora. Digo que é bonito ou não. Mas isso já ficou tão normal no nosso relacionamento que eu chego e conto coisas para ela, chego e conto questões para mim. Não há segredo entre nós. Se alguém disser assim, pastor, vou lhe contar um segredo, dependendo do que for, pode ter certeza que ela vai saber. E não vai sair esparramando para ninguém, porque somos uma só carne. Eu lembro de uma experiência que eu tive, já estou terminando, viu, pastor? De uma experiência que eu tive, e foi um momento que eu passei uma batalha financeira muito grande. E não foi luta, foi responsabilidade minha. Eu estourei uns 4 cartões de crédito que a gente tinha. Uma dívida foi puxando a outra, uma dívida foi puxando a outra. Aí eu fui fazendo igual aquele pessoal. Pega o limite do cartão para pagar o outro. Para pagar o outro. E eu poderia ter aberto e conversado com a minha esposa antes sobre isso. Falar, a gente está numa batalha financeira. Mas o que eu fiz? Eu falei, eu sou o provedor da casa, né? Então eu tenho que segurar as pontas, ela não pode saber, eu vou resolver sem ela saber. Mas eu já tinha perdido as rédeas da questão. O negócio já estava feio. E eu, com a vergonha do meu machismo, do meu egoísmo machista,
E eu lembro que um dia ela falou: vamos jantar em tal lugar. E era em Goiânia, um lugar bom e caro. Vamos. Ela: a gente passa aquele cartão de crédito. Eu falei: sim. E a gente foi. Porque nesse momento eu ainda não valorizava o poder da comunicação do meu relacionamento. A gente foi, eu lembro que nesse dia eu fiz um arrumadinho lá, na hora de pagar, eu acho que nem ela sabe disso. Não, ela vai saber a outra parte. Na hora de pagar eu fui lá no garçom ajeitadinho e tinha assim um pouco de limite no cartão ainda, de uma fatura que eu tinha parcelado, um pouco de dinheiro, e eu paguei aquilo era um dinheiro de outra conta, porque eu não queria mostrar que estava quebrado. E aí, quando foi uns 3 dias depois disso, a gente ia para a igreja, para o culto de ensino, eu ia ensinar a palavra de Deus. A gente passa no posto, e aí quando eu peguei a carteira para abastecer, a gente não tinha dinheiro. Eu falei: e aí? Ela falou: meu cartão. Eita, esse cartão não passava de jeito nenhum. Eu falei: e agora? Ela: não, o que está acontecendo? Eu não sei. Não, você parece criança. Tem um problema, converse entre si, resolve. E quando conversar, não é para desmoronar a carreta de areia na cabeça daquele que criou o problema. Por quê? Porque o problema é dos dois. Os dois estão no mesmo barco. Os dois estão afundando juntos. O problema financeiro do seu marido é seu também, irmão. O problema financeiro da sua mulher é seu também, marido. Aí, nesse momento, do posto até a igreja, a gente arrumou dinheiro lá, pagando do posto até a igreja. Aí foi meu momento de confessar. Estamos assim, e assim. Pensa no dia que eu ensinei, irmão, que eu nem lembro o que eu ensinei naquele dia para a igreja. Eu estava detonado, destruído. Eu falei: gente, que vergonha. Foi uma vergonha muito grande. A gente chegou em casa, passou aquela noite, no outro dia a gente, com calma, sentou para conversar. E aí a gente foi pôr na ponta do lápis, a gente estava devendo quase 30 mil reais. E aí eu disse: agora a gente faz o que? Vamos parcelar, cortar as dívidas, cortar isso, cortar as saidinhas para jantar, cortar a viagem, cortar outra questão, diminuir os megas da internet, fazer igual. E graças a Deus, em 1 ano e 3 meses, nós resolvemos a vida financeira completamente. E ficou uma lição na minha vida. Aprendemos juntos. E Deus deu a ela uma graça de administrar, porque eu não tive, que aprendi. Então, às vezes, nós, macho, carrancudo, cheio de marra, tem que se quebrar um pouquinho e aprender a usar palavras a favor do nosso relacionamento. E para mim fechar nessa noite com os irmãos, 4ª lição: palavras são meios de comunicação. E eu fecho com uma pergunta: como está a sua comunicação no seu relacionamento? Como é que está a sua comunicação? Seu marido ainda manda aquelas mensagens de bom dia, amor no WhatsApp, que ele mandou naquele MSN, naquele Orkut, várias vezes tentando te conquistar? Vocês ainda brincam disso? Lá em casa a gente brinca disso às vezes. Fica lá na sala, eu vou para a cozinha, a gente conversa no WhatsApp, com um coraçãozinho, para relembrar o tempo que namorava. Ainda tem esse tipo de comunicação lá? Ainda tem? Se não tiver, caduca aí, diz assim: vamos voltar a fazer isso. Como está a comunicação? É só filho, igreja e trabalho? Filho, igreja e trabalho? Os filhos crescem, casam e vão embora. As igrejas são a igreja denominação. Não estou falando da igreja corpo de Cristo. As igrejas de denominações acabam. A gente muda delas com facilidade. A igreja corpo de Cristo vai ser arrebatada a qualquer momento. Seu trabalho também pode acabar, pode mudar. Você pode ser mandado embora. A empresa pode falir. A única coisa que não pode falir é o seu relacionamento. Como está o tempo da comunicação no seu relacionamento? E eu fecho isso usando um texto bíblico, Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que da árvore comerdes, os vossos olhos se abrirão, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal.
O que eu quero que vocês analisem aqui é o seguinte: procura Adão nesse texto. Não tem, é só a mulher e a serpente. A mulher estava comunicando com quem? Com a serpente. Alguém aqui ousa dizer para mim aonde é que estava Adão nessa hora? Cadê Adão? Porque não tinha outro homem para ele conversar. Não tinha outras mulheres para ele conversar. Era só Adão e Eva. Cadê o Adão? Que não tinha tempo para comunicar com a sua esposa. Que a sua esposa teve tempo suficiente para ter uma conversa agradável com a serpente. E olha só o que aconteceu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos a árvore, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. A mulher tomou do fruto e comeu. E a pergunta é: cadê Adão? Como estava o nível de comunicação no relacionamento entre Adão e Eva? Ah, pastor, Adão estava pondo nome nos bichos. Os bichos nem sabiam que tinha nome. Ah, pastor, Adão estava vendo o jardim. Pois é, maior do que o jardim era a adjuntora. Deus colocou, foi uma adjuntora com ele. Era para estar junto, do lado. Às vezes um momento de negligência pode gerar a falência de uma humanidade inteira. Um momento de negligência pode levar à ruína um lar, filhos, casa, sociedade. E aí a Bíblia diz que depois ela vem e dá do fruto a Adão, e Adão come. Em Romanos capítulo 5, Paulo escreveu assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Mas quem foi que conversou com a serpente? Quem comeu do fruto primeiro? No caso, quem desobedeceu primeiro? Mas por que Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo? Porque essa responsabilidade estava sobre a vida do homem. Era ele que tinha que ter separado o tempo para não deixar a sua esposa sem tempo. Era ele que tinha que ter separado o tempo para não deixar a sua esposa com tempo suficiente para conversar com a serpente. Era ele que, quando Eva veio lhe dar o fruto, era para dizer: ó Eva, não pode, você cometeu um erro, mas vamos consertar isso juntos. Aí a Bíblia diz assim: e ambos foram expulsos do jardim. Mas quem comeu o fruto primeiro? Eva. Mas o erro foi de quem? Dos dois. Fique de pé comigo. Como está a comunicação no seu relacionamento? Quando você fala com o seu cônjuge, o que é que domina as suas palavras? A carne ou a graça divina do Espírito Santo? Eu sei que tem hora que dá vontade da gente responder, irmãos, na grosseria. Tem hora, principalmente naqueles dias das mulheres, e geralmente elas ficam mais histéricas mesmo. Eu acho que nesse dia elas falam umas 30 mil palavras. Nesse dia o negócio fica feio. E tem horas que a gente quer falar. Mas como cristãos, essa palavra que eu vou falar está na força da carne, ou seria a palavra que Cristo diria à sua noiva? Porque o que Jesus diz para nós é o seguinte: que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Morreu por ela. Então às vezes é necessário a gente morrer um pouquinho, morrer o nosso orgulho, morrer a nossa prepotência, para manter o casamento de pé. Pegue a mão do seu cônjuge nesse momento. Eu quero orar com vocês e já voltar ao pastor. Eu quero orar com vocês. Reveja as palavras que são ditas. Feche os seus olhos. Reveja aquilo que é proferido dentro do seu lar. O seu lar é o lar mais abençoado de todos. O problema de você não ter prosperado ainda, homem, não é que a sua mulher gasta muito, é porque você ainda não prosperou o suficiente. Só isso. É o momento de vocês sentarem os dois juntos, redefinir pontos, sonhos, estratégias. E não existe esse negócio: essa mulher, não, esse homem. Eu não estou mais longe porque esse homem, este e esta que está do seu lado, foi este e esta que Deus permitiu estar aí.
E é com ele que tu irás crescer, é com ela que tu irás crescer. Mas esse é o momento de revermos o que é que estamos proferindo sobre os nossos filhos, sobre o nosso relacionamento, como está o nível da nossa comunicação. Será que só o fato de um olhar para o outro já consegue entender o que o outro quer? Será que o fato de um olhar para o outro já consegue sentir sentimentos? Porque a intimidade avançada faz termos isso. Como está a nossa comunicação? Espírito Santo de Deus, com base nesta palavra eu quero ministrar uma bênção sobre os casais aqui nesta noite. Eu quero ministrar uma bênção sobre cada um que aqui está nessa noite. Uma bênção de crescimento, uma bênção de prosperidade, uma bênção de frutos nesse relacionamento. Pai, esta noite nós pedimos que o Senhor possa nos ensinar a controlar as nossas palavras. Ensina-nos a medir, a pesar, a preponderar tudo aquilo que vamos falar aos nossos cônjuges. Ensina esse marido a como usar palavras certas, no momento certo, para trazer equilíbrio no relacionamento, como Jó conseguiu trazer. Ensina, Senhor, esta mulher a dosar as suas palavras nos momentos de tensão, sabendo, Senhor, que sobre a vida dela está a incumbência de edificar um lar, porque sobre a vida do marido provedor está a autoridade de trabalhar com mãos fortes, mas sobre a mulher, o vaso a qual a Bíblia chama de vaso mais frágil, mas não porque são fracas, mas porque são emocionais. Mas sobre elas está o dever de edificar uma casa bem estruturada. Senhor, e que com as palavras destas mulheres elas possam edificar maridos abençoados, filhos abençoados, lares abençoados. Senhor, e com a força de trabalho e de autoridade nas palavras desse homem, ele possa edificar mulheres que se sintam seguras, amadas, abençoadas, filhos que tenham um espelho, como espelho os pais, e que queiram ser como eles, que queiram viver como eles, por causa do exemplo que arrasta e convence. Pai, nós ministramos um tempo de bênçãos sobre a vida de cada casal que aqui está, na autoridade do Senhor assim declaramos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ricardo, vamos voltar para o Senhor. Quero deixar uma tarefa de casa para vocês. Quando chegar em casa hoje ou amanhã, no momento que vocês estiverem mais tranquilos, senta vocês dois sozinhos, se possível tranque o quarto, deixa as crianças de fora, só vocês, e faça uma pergunta um para o outro: como está a minha comunicação para contigo? E vice-versa. Ouçam um ao outro e tentem melhorar a cada dia.